aula 5 do quarto bimestre para o 7º ano. Nesta terceira parte, nós veremos alguns problemas que apresentam relações entre grandezas. Nós aqui precisaremos identificar se as grandezas envolvidas apresentam uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Esses problemas utilizarão um recurso matemático conhecido como regra de 3. Vamos ver o que é isso. Regra de 3 é um cálculo matemático que envolve duas grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Este cálculo envolverá 3 informações conhecidas das grandezas e calcularemos a quarta informação que é desconhecida. Vejamos então alguns problemas que serão resolvidos utilizando a regra de 3. Um aluno lê 124 páginas de um livro a cada 240 minutos. Quantas páginas ele vai ler, mantendo o mesmo ritmo de leitura em 7 horas? Olhe bem, este problema envolve duas grandezas: número de páginas lidas e o tempo gasto para ler esta página. Vamos aqui escrever as duas grandezas envolvidas. Vejamos. As grandezas envolvidas, como vimos, número de páginas e tempo. Ele lê 124 páginas em 240 minutos. Ele quer saber quantas páginas ele vai ler, colocaremos um X, que é o valor desconhecido, em 7 horas. Temos então aqui as duas grandezas, né? Vamos parar para pensar. Primeiro, os tempos que foram apresentados estão em unidades diferentes. Um está em minuto e o outro está em horas. Nós devemos sempre transformar tudo para a mesma unidade. Aqui já tem 7 horas, 240 minutos, vamos transformar em hora. Se uma hora tem 60 minutos, 240 dividido por 60, né? O 60 cabe 4 vezes dentro de 240. Conclusão, 240 minutos são 4 horas. Então, olha o que nós temos. Se aumentar o tempo, o que vai acontecer com a leitura? Ele vai aumentar o número de páginas lidas. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Se ele lê 124 páginas em 240 minutos, se ele mantiver o ritmo, se eu dobrar o tempo, 480 minutos, eu vou dobrar a quantidade de páginas. Nesse caso, número de páginas e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas a gente identificar como diretamente proporcionais, a gente vai fazer o seguinte: um código. Onde tem a coluna em que tem o valor desconhecido, que é o que a gente quer saber, o número de páginas, vamos colocar uma setinha para baixo, assim. Como a gente percebeu que se dobrar o tempo, dobra o número de páginas lidas, e a gente viu que as grandezas eram diretamente proporcionais, nós vamos colocar aqui a setinha também para baixo. Qual a vantagem de fazer isso? Para calcular o valor desconhecido, vamos montar uma proporção. De que maneira? Já que as grandezas são diretamente proporcionais, vamos dizer que 124 está para x, assim como 4 horas está para 7 horas. Se as grandezas são diretamente proporcionais, as razões que nós vamos obter serão iguais. Então, a gente vai montar a proporção no sentido da setinha. 124
está para x, assim como 4 está para 7. Montando uma proporção, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a relação fundamental das proporções. 4 vezes x, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos, 124 vezes 7. X, então, é 124 vezes 7 divididos por 4. Temos, então, que 124 dá para simplificar por 4. 4 por 4 dá 1, 124 dividido por 4 dá 31. Sobrou, então, para multiplicar aqui, x é igual a 31 vezes 7. 31 vezes 7 dá 217. O que a gente deve entender disso? Devemos entender que se em 4 horas ele lê 124 páginas, em 7 horas ele vai ler 217 páginas. Desta forma, temos o total de páginas que será lida em 7 horas. Este tipo de problema nós chamamos de uso da regra de 3, porque eu conheço 3 informações, número de páginas, tempo, e quero calcular a quarta informação, que é quantas páginas ele vai ler em 7 horas. Por isso é chamado regra de 3, ou seja, regra com 3 informações e queremos determinar a quarta informação. O segredo deste tipo de problema é saber quais são as grandezas envolvidas e depois se elas são diretamente proporcionais ou não. Se são, onde tem o valor desconhecido, setinha para baixo. Se a outra for diretamente proporcional, também setinha para baixo. Escrevo a proporção no sentido da setinha. 124 está para x, assim como 4 está para 7. Tem que estar na mesma unidade de medida. Resolvo a proporção e chego ao objetivo. Vamos ver o próximo. Um carro consome 7 litros de combustível a cada 150 quilômetros. Quantos litros de combustível ele vai usar em 564 quilômetros? Como eu disse, precisamos aqui verificar quem são as grandezas. Vamos lá? Quantidade de combustível e distância. Temos, então, que as grandezas são quantidade de combustível e distância. Com 7 litros, ele anda 150 quilômetros. A pergunta dele é: quantos litros ele vai precisar se ele deslocar 564 quilômetros? Como eu disse, vou colocar aqui a setinha para baixo, onde tem o valor desconhecido. Vamos parar para pensar. Se ele gasta 7 litros andando uma distância de 150 quilômetros, se ele dobrar a distância, ele vai dobrar a quantidade de combustível, concordam? Então, isso mantendo o mesmo ritmo. Temos, então, que essas grandezas são diretamente proporcionais. Logo, a coluninha da distância terá que ter setinha para baixo também. Então, vamos montar a proporção no sentido da setinha. 7 está para x, assim como 150 está para 564. Como é uma proporção, vale a propriedade fundamental. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 150 vezes x é igual a 7 vezes 564. X é 7 vezes 564 dividido por 150. 7 não dá divisão exata com 150, mas 150 é divisível por 2 e 3. 564 também é divisível por 2 e por 3, porque 6 e 4, 10 e 5, 15. Se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6. 150 por 6 vai dar 25.
por 6 vai dar 94. O que sobrou para multiplicar? 7 vezes 94, que vai dar 658, dividido por 25. Dividindo, façam essa continha, vocês vão encontrar 26,32. O quê? Litros. Conclusão. Para andar 150 quilômetros, gasta 7 litros. Proporcionalmente, para andar 564 quilômetros, serão gastos 26,32 litros. Irá usar, então, 26,32 litros de combustível. Você terá que armar a conta 658 dividido por 25. Mais um problema. Um avião leva 95 minutos para voar entre as cidades de Granada e Barcelona, na Espanha, a uma velocidade de 900 km por hora. Quanto tempo levaria se a velocidade média aumentasse para 1.100 km por hora? Aqui temos duas grandezas envolvidas, o tempo e a velocidade. Sabemos que, se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Se dobrasse a velocidade, o tempo seria reduzido à metade, o que significa que tempo e velocidade são duas grandezas inversamente proporcionais. Temos, então, que as grandezas envolvidas são velocidade e tempo. Ele faz 900 km por hora a 940 km por hora, ele faz num tempo de 95 minutos, 1 hora e 15 minutos, né? E se ele aumentar a velocidade, o que vai acontecer? Vai diminuir o tempo. Como, então, a gente viu, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu disse que onde tem um valor desconhecido, nós colocaremos a setinha para baixo. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, a setinha na outra grandeza precisa ficar no sentido oposto para dizer, simbolicamente, que elas são inversamente proporcionais. Então, a gente vai ter essa regrinha. Se as grandezas são diretamente proporcionais, as duas setinhas estarão no mesmo sentido. Se as grandezas são inversamente proporcionais, que é o caso da velocidade e o tempo, onde tem um valor desconhecido para cima e a outra vai ser no sentido oposto. Aqui tem uma novidade. Na hora de montar a proporção, pois a gente vai usar a proporção para resolver a regra de 3, a proporção tem que ser montada da seguinte maneira. Essa razão será escrita no sentido da setinha, o inverso, ou seja, eu vou escrever a razão 1.100 está para 900, assim como 95 está para x. Viram o detalhe que nós temos aqui? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, onde tem um valor desconhecido, setinha para baixo. Na outra, setinha para cima. Na hora de escrever a proporção, você tem que escrever as razões no sentido da setinha, ou seja, 1.100 está para 900, assim como 95 está para x, certo? Aqui eu vou falar uma novidade para vocês. Quer dizer, não é uma novidade, eu vou usar aqui, né? Antes de resolver uma proporção, se eu reparar que eu posso simplificar a mesma razão, eu vou fazer isso para trabalhar com números menores, tá? Percebe que 1.100 e 900 não são divisíveis por 100? Então, antes de continuar, eu vou simplificar essa razão primeiro, tá? Então, vai ficar 900 dividido por 100 dá 9. 1.100 dividido por 100 dá 11. Então, a gente vai trabalhar com a razão 11 para 9 igual a 95 para x.
nós passaremos a trabalhar com uma razão com números menores. Multiplicando meios e extremos, vamos encontrar que 11 vezes x é igual a 9 vezes 95. Temos, então, que x é igual a 9 vezes 95 dividido por 11. Como 9 não dá para simplificar com 11 nem 95, temos que x é igual a 9 vezes 95, dá 855 dividido por 11. Dividindo, encontraremos que x é aproximadamente 77,7. O quê? O tempo está em minutos. Conclusão. Se o avião andar a 900 km por hora, ele gasta 95 minutos para chegar. Se ele aumentar a velocidade para 1.100 km por hora, ele vai gastar menos tempo, aproximadamente 77,7 minutos. Então, temos que 95 minutos é 60 mais 35, ou seja, aqui ele leva 1h35 minutos, porque 60 minutos é 1 hora, sobram 35 minutos. 77 minutos, se tirar 60, sobram 17. Então, aqui ele gastaria quanto? 1 hora aproximadamente e 17,7 minutos, ou seja, 1h18 minutos, aproximadamente. Então, ele vai gastar menos tempo, correto? Então, o avião levaria aproximadamente 77,7 minutos ou aproximadamente 1h18 minutos. Gastaria menos tempo de viagem. Próximo problema. 8 operários fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias gastarão 12 operários para fazer a mesma casa? Perceba que aqui também temos duas grandezas envolvidas: número de operários e tempo. Vamos escrever essas grandezas e verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Número de operários e tempo são as duas grandezas. 8 operários levam 30 dias para fazer a casa. 12 operários, x dias. Se eles trabalharem nas mesmas condições, se aumentar o número de pessoas trabalhando, vai diminuir o tempo de construção. Logo, estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Se 8 operários levam 30 dias, se eu dobrasse o número de operários 16, eu levaria a metade do tempo. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, onde tem um valor desconhecido, setinha para baixo. A outra tem que estar no sentido invertido, né? É um código que nós vamos utilizar. Se aumentou o número de operários, irá diminuir o tempo proporcionalmente. Desta forma, temos um problema de regra de 3. Temos 3 informações, queremos a quarta. Para isso, temos que montar a proporção seguindo a setinha, o sentido da setinha. Então, vai ficar 12 está para 8, assim como 30 está para x. Vamos usar aquela simplificação que eu comentei? 12 e 8 são divisíveis por 4. Então, temos 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 4 dá 3. Então, vamos trabalhar com a proporção 3 está para 2, assim como 30 está para x. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Logo, 3 vezes x é igual a 2 vezes 30. X é 2 vezes 30 dividido por 3. Dá para simplificar o 3 com o 30. 2 vezes 10, 20. O que a gente deve entender?
que 8 operários fazem a casa em 30 dias, 12 farão a casa em 20 dias. Então, eles farão o mesmo tipo de casa em 20 dias. Mais um. Uma conta de R$ 130 é paga com atraso, sofrendo uma multa de 11% no valor da nota. O que isso significa? Significa que a conta toda é 100%. Vai ter uma multa de 11%, ou seja, o valor que ele vai pagar vai ser 100% mais 11%, ou seja, 111%, que ele vai pagar a mais do valor real. Nessas condições, qual a quantia que deve ser paga nesta conta? Temos duas grandezas, o valor da conta e a taxa percentual. A regra de 3, então, vai ficar valor da conta R$ 130, que corresponde ao 100% da conta. Como vai ter um aumento, taxa com aumento 100% mais o aumento de 11%, 111%. Eu quero saber o valor da conta com aumento que corresponde à taxa de 111. Ora, onde tem o valor desconhecido, setinha para baixo. Se a taxa aumentar, o valor da conta aumenta na mesma razão. Conclusão: essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Logo, as duas setinhas estarão no mesmo sentido. Vou montar a proporção. 130 está para x, assim como 100 está para 111. Multiplicando meios e extremos, teremos 100 vezes x igual a 130 vezes 11, vezes 111. X é igual a 130 vezes 111. 130 vezes 111 dá 14.430. O 100 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ora, o número dividido por 100, eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. X, então, a vírgula estava aqui. 1, 4. 4, 3, 0. A vírgula estava aqui, deslocando 2 casas para cá. Conclusão: a conta vai passar de R$ 130 para R$ 144,30, ou seja, este aqui é o valor da conta que corresponde à conta com o aumento de 11%, ou seja, 111% é o valor da conta já com a multa. Temos, então, que o valor da conta com a multa será de R$ 144,30. Então, é dessa forma que você já pode calcular o valor com a multa. Você acrescenta aos 100% a taxa de aumento de 11%. O valor que você encontrar já corresponde ao valor aumentado. Último problema. Na compra de um aparelho, obtive um desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se o preço original era 120, quanto paguei? Ora, duas grandezas, a taxa percentual e o valor. Só que aqui ele fala de um desconto. Temos então as grandezas, valor e taxa percentual. Taxa com desconto. Se o objeto custa R$ 120, isso é 100% do valor dele. Como ele pagou à vista, ele teve um desconto de 15%, então ele não vai pagar 100%. O que ele vai pagar é 100% menos os 15% de desconto, ou seja, ele só vai pagar 85% do valor do objeto. Então, eu quero saber quanto é 85% do valor. Monto a regra de 3. 100%, R$ 120. Tendo desconto, eu fico com 85% do valor, que será X reais. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Se diminuiu a taxa, diminui o valor. Onde tem um valor desconhecido, setinha para baixo, como elas são diretamente proporcionais, as duas são no mesmo sentido. Vamos montar a proporção. 120 está para x, assim como 100 está para 85.
Vamos, então, multiplicar meios e extremos. 100 vezes x é igual a 120 vezes 85. Temos, então, 120 vezes 85. Temos, então, 120 vezes 85 dá 10.200. O 100 passa para o segundo membro dividindo. 10.200 dividido por 100 vai dar 102. Ora, 100% do valor, R$ 120. 85% do valor, R$ 102. Se o preço original é 120, quanto pagarei pelo aparelho? Pagarei R$ 102 pelo aparelho, que é o valor com 15% de desconto. Com isso, concluímos os vídeos que tratam de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e regra de 3. Neste vídeo, estudamos aqui a regra de 3 simples.